Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, dá um like, compartilhe esse vídeo. Hoje tem um testemunho aqui maravilhoso. De um casal que são casados, né, há 6 anos. Eles têm um filho de 4 anos e um de 1 ano e 8 meses. E no meio de umas brigas, discussão, às vezes ele chegava tarde, frequentava muito futebol, amigos, barzinho, às vezes bebia, essas coisas. E chegou um ponto que ela não aguentou mais e ela não quis mais o casamento. Eu não te amo mais, eu vou embora, eu não quero mais saber do casamento. E ele foi brincando, achou que ela não iria mesmo, e ela foi. Ela foi morar na casa da avó e levou as 2 crianças e disse para ele: chega, acabou. Ele entrou em desespero. Chegava em casa, não via ninguém. Esse deserto danado aí que todos que estão passando por esse deserto sabem o que é a dor. E ele me procurou e nós começamos a nos falar e eu fui falando ali com ele. Quando ele me procurou, ele disse para mim: Antônia, eu me vi num jeito tão assim que eu não sei mais o que fazer. Eu entrei em uma igreja, estou frequentando uma igreja. Tinha 1 mês e pouquinho que ele estava na igreja. Eu expliquei para ele o que significava ir à igreja, qual que era o propósito, o que era para ele fazer, para ele se entregar, e ele foi indo. Só que no início, quando ele me procurou, ele disse para mim: mas eu já estou no contato zero, eu não quero, eu não procurei mais, eu tô na minha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, há casos e casos, tá? Tem caso que é para você não se humilhar, não correr atrás, não isso. Depende o caso. Quando eu falei com ele, que ele me contou, porque por eu ser terapeuta, primeiro ele contou toda a história dele. Daí eu fui dando suporte para ele, né? Ele foi me perguntando as coisas, eu fui falando. Nesse momento, quando ele disse, eu disse: como que você vai ter contato zero com a sua esposa se vocês têm filhos? Você vai sim falar com ela, vai lá buscar os filhos, nada de contato zero, porque você precisa dar um suporte. Você é o tutor da casa, você precisa ver o que as crianças estão precisando, tem que levar, pegar as crianças para sair e tal. E nesse meio de tempo eu fui cuidando e tratando dele. Chegou um dia, um tempo depois que a gente já estava se falando, ele estava meio ruim de trabalho onde ele estava, aquela coisa, né? Tudo isso já é a culpa, né? É o pecado, é a separação, é algo que vem acompanhado de tantos marasmos, né? E o pai dele ligou para ele e disse assim: venha para cá que eu vou arrumar um trabalho para você. Uns 600 quilômetros longe dali. E ele já estava se ajeitando para ir, falou para mim: tô arrumando minhas coisas, eu vou, porque lá pelo menos eu vou trabalhar. Eu disse: alto lá, não vai. Você não pediu ajuda para mim? Deus está falando para você ficar. Fique, porque você não pode ficar longe dos seus filhos, nem da sua esposa, e você precisa dar um suporte para eles. Tua esposa está sofrendo. Expliquei para ele todo sobre a dor. As crianças estão no deserto, porque eles também entram no deserto, no sofrimento. Eles não entendem porque o papai não está ali com eles. Por que eles estão na casa da avó, se eles tinham seus quartinhos, seu banheiro, sua casa, eles estão em outro ambiente, você entende? E Deus operou ali, ele disse: verdade, Antônio, não vou ficar por aqui. Falei: Deus vai abrir um trabalho para você aí. Vá ver, se vira, vá atrás, seja o tutor desse lar. Eu juro para você que teve horas que eu falei com ele tão rude, tão pesado, que depois eu mesmo parei e falei: puxa, peguei pesado com o rapaz, mas eu fui obrigada a falar, porque o que Deus me manda falar, eu falo mesmo. Falei para ele: você tem que sustentar seus filhos, tutor do teu lar, fica aí. E vá sim sempre visitar as crianças, fale com a sua esposa com respeito. E Deus, primeiro lugar. E ele se batizou, ele se entregou para Deus. E ele recebeu o Espírito Santo, sabe em quanto tempo? Em 5 meses. E eles voltaram. O casamento deles foi reatado. E ele ficou ali, e ele ia lá conversar com ela, ele falou: pois ela, será que ela não percebeu? Eu já mudei. Eu falei: o Espírito Santo vai avisar ela, pode deixar.
Pode continuar buscando a Deus, orando, determinando, indo na Santa Ceia, mostra que você é um bom homem, esquece esse negócio de amizade, bar, conversa. E fui falando. Eu falava com ele todo dia, todos os dias. E chegou um dia do aniversário dela. E ele falou para mim, será que eu posso me aproximar dela e dar um presente de aniversário para ela? Eu disse para ele, pode. Espere um pouco, orei, falei com Deus, pode dar um presente para ela, conversa com ela. Chegou o momento de vocês se falar. Não precisa falar nada que você mudou. Pode deixar que o Espírito Santo já avisou ela. Já sabe que você é uma nova criatura. Quando você chegar perto dela, ela já vai perceber que você é uma nova criatura. Que você está com Deus, que você não é mais aquele marido que não dava atenção, que era bravo dentro de casa, essas coisas todas. Deus fez um conserto, ele disse para mim, como pessoa, porque ele ficou sozinho. Chegou uma época que ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém. Por quê? Porque ele foi separado para Deus. E ele entendeu que ele tinha que se entregar para Deus, para ele recuperar e ter a família dele de volta, né? As crianças, os filhos, ele chorou muito por não tinha os filhos. E quando ela saiu, ela disse, nunca mais, eu não volto e eu não te quero nunca mais. Então, quando Deus reverte e quando Deus entra dentro da pessoa, que ela mesma, né, a outra pessoa de lá percebe, o Espírito Santo mostra que está mudando, que as coisas se ajeitaram, deu tudo certo. Ele ficou ali, Deus abriu um caminho. Se ele não tivesse uma orientação, ele estaria talvez lá no pai dele. Ia para lá, tinha recém se batizado, chegava lá, saía da fé, longe da família, podia até arrumar um trabalho, mandar até um dinheiro para ela, mas com as pessoas jovens, o corpo cheio de hormônios, ia aparecer lá já um prato para lá, o diabo louquinho para trabalhar na vida dele, para ele ir embora, né? E poderia tardar muito esse processo aí da restauração, do casamento e da restauração dele. Mas eu ali falei para ele, fica meu filho, Deus vai arrumar um trabalho para você, vai abrir. E abriu, de verdade, abriu um trabalho para ele, ele começou a trabalhar direitinho, se batizou, se entregou para Jesus, levou o presente no dia do aniversário dela. O que aconteceu? Ela perdoou ele, e daí eles se entenderam e levaram ainda mais uns 15, 20 dias, se falando, se ajeitando, e hoje eles se reconciliaram e restauraram o casamento deles, porque ele disse para ela, só se você ir comigo na igreja, firme com Jesus, a nosso casamento vai ser pro resto da vida. Claro que ela aceitou, estão buscando a Deus junto, e é mais uma família que o Satanás dividiu, separou e Deus juntou aí. Porque quando o pai dele chamou ele para ir para lá, não é que o pai queria dizer, larga esses netos, essa mulher, ele queria ajudar, a maneira do pai ajudar, mas o diabo louquinho para ele ir, porque ia estragar, certamente ia estragar essa restauração, porque ele ia para lá, ia demorar até ele trabalhar, a mulher ia ficar muito mais magoada, porque se ele me amasse, ele estaria aqui lutando por mim. Não, ele largou, ele abandonou, ele foi embora com os pais dele, agora que eu não quero mais, e ela longe da presença do Senhor, eu vou arrumar alguém. Ele lá recém-batizado, o diabo já ia mostrar alguma coisa para ele lá. Então o diabo trabalha assim. Quando existe uma palavra de Deus, uma orientação que vem do céu, as coisas se ajeitam, gente. Por isso que eu sempre falo. Do dia que eu comecei a falar com ele, eu fui falando, ele foi até o fim, até a restauração. Muita gente diz assim, contato zero, não fale com a pessoa. Ai, aniversário, que dá parabéns, não faça isso. Há casos e casos. No caso dele, eu falei para ele, vá. Dá sim um presente de aniversário para ela. Ela tá sentida, ela tá chateada, ela não mandou com ninguém, ela tá lá te esperando. E Deus agiu aí e deu tudo certo. Então eu digo para vocês, Deus é família, e Deus quer cada vez mais ver as suas famílias restauradas. E esse casamento foi restaurado porque ele se restaurou, ele se santificou. A santificação dele santificou a esposa que estava repudiando e não queria nunca mais. Mas o que ele seguiu a regra certinho, se santificou,
Ele buscou o Espírito Santo, eu fui falando para ele, faz assim, assim, assim. E ele recebeu o Espírito Santo. E a família dele foi restaurada. E vai ser até que a morte os separe. Com certeza absoluta, tá bem? Gente, creia somente, lute pela sua família, mesmo que aquela outra pessoa de lá diz, eu não quero nunca mais, eu não volto nunca mais, acabou. Mas Deus é Deus. Deus é que faz, não é a pessoa. É Deus que faz, tá bem? Vou deixar um beijo para vocês, tá? Até o próximo vídeo!